Boa noite, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Não Durma. Bom, pessoal, hoje nós vamos ler uma historinha aqui sobre Backrooms. Quem curte aí tema sobre Backrooms, eu sei que tem um filme novo que tá rolando aí, eu não assisti ainda. Não sei se é filme, se é série, eu acho que é filme, pelo que eu tinha visto. Mas enfim, por conta disso, vou trazer aqui esse tema pra gente. Eu acho que eu nunca narrei um relato sobre Backrooms, na verdade. Aqui no podcast não, lá no Contos Noturnos. Que inclusive, se você não segue, já vai lá, correndo seguir. Eu e o Jack estamos fazendo um trampo lá top. Então acho que tirando lá, eu nunca narrei nenhum relato de Backrooms, não. Mas enfim, acho que vai ser legal, né? Eu acho que vocês vão gostar. Pessoal, antes de começar, só um aviso. Nós estamos com produtos, tá? Camisas, canecas, moletons, posters, logo vai sair boné também. Enfim, bolsa, garrafa térmica do podcast com algumas estampas que eu crio, né, e tal. Uns memezinhos assim nas canecas. Então eu vou deixar o link do site da lojinha, do nosso lojinha, aqui na descrição, tá? Se você puder, quiser dar uma forcinha pro podcast, você pode adquirir um produtinho lá. Quem sabe, né, mais pra frente a gente faz algumas promoções, né? Enfim, vamos ver, né? Mas entra no site, dá uma olhadinha lá, compra algum negocinho, uma lembrancinha, uma canequinha, né, com meme, com alguma coisa do podcast. As estampas da camisa modéstia à parte estão muito boas. Eu descobri um talento, né, de fazer estampas. Então, enfim, acho que vocês vão gostar. Pessoal, desculpe a minha voz, tá? Eu tô tô com a voz um pouco meio pra baixo, assim, porque eu tô... Pô, agora são, acho que... Vai dar 1h da manhã. Eu tava trabalhando até agora, então não aguento mais ver código na minha frente. Pô, quem é desenvolvedor sabe quando você pega um bug muito complexo. Aí você fica a dormir pensando nele. Eu tava até agora aqui e não consegui resolver. Enfim, foda-se. Deixa pra amanhã. Aí eu vou gravar aqui. Mas é isso. Muito obrigado pela audiência de vocês. Não se esqueçam de seguir o podcast. Vamos pra história e dali. As seguintes gravações são partes da Operação Daedalus, um experimento ultra secreto que ocorre em... Autorizado por... Apenas membros autorizados podem ouvir estes áudios. Eu acordei numa sala vazia. Minha cabeça latejava e meu coração parecia ter caído no estômago. Meus olhos demoraram alguns momentos para se ajustar àquela estranha iluminação enquanto eu olhava ao redor. Nada realmente fazia sentido para mim. A sala era enorme, um lugar escuro e monocromático que não tinha marcas de qualquer tipo, nas paredes nem nas 4 escadas que se separavam para direções que pareciam infinitas e sujas. Não havia nada que indicasse onde eu estava ou há quanto tempo estava, com exceção talvez da exaustão do meu corpo. Eu parei um momento para examinar e percebi alguns ferimentos em mim mesmo. Um deles parecia um número romano, 15 para ser exato. Como eu consegui aquela tatuagem ou por que havia um monitor preso na minha perna agora, escapava da minha memória. Eu me sentei e tentei me lembrar das circunstâncias que me trouxeram até ali, mas nada voltava. O passado era uma mistura confusa, com exceção da dor. Eu conseguia me lembrar de vozes distorcidas, mas então me surpreendia. Seria aquela minha voz mesmo? Ou seria apenas a minha voz se misturando com a estranha acústica desse lugar? Finalmente, eu decidi me levantar e esticar o pescoço, percebendo que as minhas roupas pareciam um uniforme de prisão, sem qualquer identificação que explicasse onde eu estava. Seria algum tipo de penitenciária? Eu decidi que a melhor opção seria explorar e descobrir o máximo possível. Talvez encontrar alguém que pudesse me explicar o que estava acontecendo. Infelizmente, não havia nada que indicasse para onde eu deveria ir. Então, mentalmente, eu joguei uma moeda e escolhi o corredor mais próximo. O corredor parecia infinito e assustador. De vez em quando, as luzes fluorescentes piscavam, e o corredor parecia se distorcer em distâncias impossíveis enquanto eu continuava andando. Eventualmente, eu cheguei a outra sala idêntica à primeira. Na verdade, eu me perguntei se não seria a mesma sala. Carpete, azulejo e tudo mais, tudo parecia exatamente igual. Tentei o caminho à direita desta vez, chegando a outra sala vazia. Cerca de 20 minutos depois, eu me sentei para descansar e olhei para o redor, tentando descobrir se eu estava apenas andando em círculos.
Infelizmente, não havia ferramentas que eu pudesse usar para mapear um caminho, mas eu decidi tentar algo diferente. Levantei meu pé esquerdo e o coloquei perto da parede do corredor à direita. Contei mentalmente enquanto começava a andar, mantendo a mão na parede até chegar à próxima área aberta. Não havia nenhuma marca no chão. Por um momento, eu senti um lampejo de esperança, percebendo que talvez pudesse continuar na mesma direção e encontrar uma saída. Eu entrei no corredor seguindo em linha reta. Uma energia renovada surgiu nos meus ossos enquanto eu pensava em escapar daquele labirinto. Mas logo uma hora havia se passado. Depois outra. Andando em linha reta, eu parecia não estar nem um pouco mais perto de sair. Eu fiz outra pausa, massageei meus pés, arrependido de ter andado tanto tempo naquela superfície dura. Quando estava no meio do corredor, eu voltei atrás e decidi acampar na área aberta anterior. Ao retornar à sala, meu coração quase parou quando eu vi algo no chão. Era a mesma marca que eu havia deixado atrás 4 horas antes, mas depois de andar tanto tempo em uma única direção, como que ela estava aqui? Seria algum tipo de distorção espacial? Quanto mais tempo eu passava preso ali, mais percebia que não se tratava de uma prisão comum. Algo além da minha compreensão me trouxe até ali. Eu me encostei contra um dos pilares de concreto. O silêncio era absoluto. A quietude opressora dos corredores me deixava no limite, apesar de eu não ter visto nada vivo desde que chegara. Eu fechei os olhos e tentei ignorar o silêncio sufocante enquanto ouvia as batidas do meu próprio coração. Eu precisava manter a sanidade e esperar que alguma solução surgisse. Assim que estava prestes a dormir, algo inesperado aconteceu. Um barulho parecido com chuva caindo veio de cima da luz fluorescente. Eu levantei a cabeça, tentando descobrir o que era. Então, uma pequena abertura escura se formou em um dos pilares, revelando um túnel vazio acima da minha cabeça. Parecia um poço. Eu olhei para ele por um momento, me perguntando se haveria alguma forma de subir e segui-lo até a superfície. Se é que existia uma superfície. Não havia fonte de luz, nenhum indício de que eu pudesse alcançar alguma saída. Sem mencionar que eu não tinha nada para alcançar aquele túnel, que estava aproximadamente 10 metros acima da minha cabeça. Mas então eu ouvi um barulho estranho vindo de cima, como um vento muito forte. Eu vi algo se movendo nas sombras e me assustei. Era uma pessoa. Antes que eu tivesse tempo de reagir, a novata caiu diretamente em cima de mim, tirando todo o ar dos meus pulmões e fazendo meus olhos se fecharem de dor. O peso do corpo dela machucou toda a minha parte inferior, enquanto tentava tirá-la de cima de mim. Então, eu vi a estranha que havia caído ali comigo sem qualquer cerimônia. Era uma mulher, provavelmente um pouco mais jovem do que eu, vestindo a mesma roupa de prisão com um monitor na perna. Ela estava inconsciente, mas felizmente estava viva. Eu percebi que ela também tinha uma marca na perna, muito parecida com a minha. Um número romano, só que mais alto, 20. Eu não fazia ideia do que aquilo significava. Pelo menos confirmava que alguém ou algo havia nos jogado ali. Se sobrevivêssemos tempo suficiente, talvez conseguíssemos encontrar uma saída, eu pensei, enquanto me sentava ao lado da estranha e esperava ela acordar. Quando seus olhos se abriram, eu me lembrei dos meus primeiros momentos ali. Confusão e medo tomavam conta do rosto dela. Então ela me viu e começou a se afastar rapidamente, olhando freneticamente pelo espaço vazio. O que você quer de mim? O que é esse lugar? Ela perguntou. Eu acho que ela procurava algo para se defender, mas a sala não oferecia nada. Eu apenas levantei as mãos em sinal de paz para mostrar que eu não queria fazer mal. Eu também tô preso aqui, igual você, eu disse, gesticulando para o monitor na minha perna e mostrando a minha tatuagem. Isso a fez examinar as suas próprias roupas e perceber que eu estava falando a verdade. Onde nós estamos, então? Quanto tempo você tá aqui? Ela perguntou, olhando para os corredores vazios. Olha, eu gostaria de saber também a resposta para essa pergunta. A verdade é que eu tô andando aqui há pelo menos umas 6 horas. E pensei que estaria sozinho para sempre.
Algum tipo de simulação, eu acho. Talvez uma realidade virtual, não sei. Eu não conseguia explicar totalmente porque pensava isso, pra ser honesto. Nada disso parece real. Ela parou, alongou os músculos doloridos e estendeu a mão pra mim. Desculpa pelo começo difícil. Eu sou a Lúcia. Parece que estamos presos nesse lugar juntos. Dexter. Meus amigos me chamam de Dex. Era estranho, mas fiquei feliz por não estar mais sozinho com os meus pensamentos. Certo, então, Dex, você disse que está aqui há 6 horas. Esse lugar é algum tipo de labirinto? Ela perguntou, olhando para o corredor mais próximo. Eu já explorei várias áreas como essa aqui. Elas são basicamente iguais, vazias e iluminadas. Nada de interessante até onde eu consigo me lembrar. A única coisa que me fez considerar a possibilidade de ser uma simulação foi quando eu vi você cair do teto. Ela olhou para o teto, estreitando os olhos antes de comentar. Então eu caí como um rato em um labirinto de laboratório, hein? Que engraçado. Você se lembra de alguma coisa do que aconteceu antes de você cair? Antes que ela pudesse responder, nós fomos assustados por um barulho vindo da esquerda. Parecia uma mistura entre um aspirador de pó e um rugido grave. Era alto o suficiente para eu cobrir os ouvidos. Isso aqui já aconteceu antes? Ela perguntou quando o som parou. Não, talvez a gente devesse investigar. Eu sugeri. Juntos, seguimos pelo corredor. Eu mantive uma certa distância dela para dar a nós dois uma sensação de segurança. E porque, apesar de todas as similaridades com a minha própria chegada, eu ainda não tinha certeza se eu podia confiar nela também. Você pode me chamar de paranoico, mas esse lugar parece capaz de pregar peças em você. Então, eu sempre me certificava de que ela estivesse à frente. Na próxima área vazia, ouvimos outro barulho. Dessa vez, à nossa esquerda. A Lúcia olhou para mim para ver se iríamos seguir. Eu não vi realmente outras opções naquele momento, então nós fomos. Enquanto caminhávamos, Lúcia me contou um pouco mais sobre si mesma. Eu fui criada pelos meus avós na Croácia. Eles me criaram desde pequena. Me deixavam nadar à noite na praia. Quando meu pai e a minha mãe morreram num acidente horrível, eles me adotaram oficialmente. Eu tive sorte de tê-los como guardiões até atingir a maioridade, mas se você está se perguntando se eu poderia ser algum tipo de criminosa, bom, alguém que merecesse esse castigo, a resposta é não. E você, Dex? Matou alguém para ser enviado para o inferno? Eu fiquei surpreso com a sua sinceridade direta. Eu odiava admitir que a minha vida não tinha sido tão alegre e agradável. Eu estava no militar, segunda geração. Eu queria me destacar, me livrar do legado da minha família. Eles não eram exatamente exemplos estelares da sociedade, sabe? Eu lhe disse. Então, isso pode ser a razão pela qual você está aqui? As penas da sua família? Antes que eu pudesse responder, o barulho parecia estar quase em cima de nós, e ambos vimos algo vindo pelo corredor. No começo, parecia uma parede de escuridão negra, pulsando e se arrastando pelas paredes para se mover para frente. Quando se aproximou, eu percebi que era feita de uma massa escura, com centenas, se não milhares de olhos e partes de corpos fundidos em sua amálgama, e ele alcançava lentamente em nossa direção. Isso é novo, eu disse, a minha garganta ficando seca enquanto dava um passo para trás. Lúcia não precisou de incentivo. Nós corremos de volta para a área mais aberta e ficamos ali, tentando descobrir se aquela estranha parede de carne estava nos seguindo. Tudo o que ouvíamos era o barulho. Às vezes, estranhos gemidos como almas dos mortos presas lá dentro, tentando nos achar. Eu disse que isso ia acontecer. Eu falei quando o barulho ficou mais alto. Eu tinha certeza de que a criatura apareceria na sala onde estávamos escondidos. Lúcia gritou e apontou para o corredor leste. Nós corremos para baixo, escutando os sons daquelas bestas demoníacas, enquanto chegávamos ao que parecia um grade metálico. Quando cheguei, eu me abaixei e disse: Pode ser uma saída de ar. Pode ser o nosso passaporte para sair daqui. Ou pode ser outra armadilha. Eu não confio nisso, ela argumentou. Essa é a primeira oportunidade de liberdade que eu vejo o dia inteiro. Nós temos que dar uma chance.
Eu insisti, enquanto tentava encontrar um jeito de abri-la, mas, sem ferramentas adequadas, eu via que não iria funcionar. Você acha que talvez aquele monstro poderia destruir isso? Quer dizer, se conseguíssemos fazer ele cair aqui no duto, aqui embaixo? Eu perguntei. Seria perigoso. Poderia acabar matando a gente. A Lúcia disse. Você preferiria continuar andando sem rumo? Lúcia não tinha resposta para isso enquanto eu me sentava perto do duto de ar, determinado a dar uma chance ao plano. Já faz 10 horas. Eu preciso de comida, de água. Por que diabos eu ainda sinto sede? Se eu pudesse confrontar aquela coisa e usá-la para sair daqui, então eu daria uma chance. Ela suspirou, frustrada, e se sentou perto de mim. Dê algumas horas só. Você acha que realmente aquela coisa vai aparecer? Parece que está nos procurando. Em silêncio, logo ela abriu a boca novamente. Depois de cerca de meia hora, eu decidi puxar uma conversa. Isso não pode ser trabalho do nosso governo. Bem, eu sou britânica, então eu não sei o que você quer dizer. Lúcia disse enquanto se afastava e se sentava no carpete. Eu quero dizer, tipo, humanos. Tudo que nós vimos até aqui é tão avançado. Não poderia ser da Terra, né? Quando Lúcia ia me responder, os gritos daquela criatura responderam em seu lugar. De alguma forma, ela estava quase em cima de nós. Eu me levantei e Lúcia seguiu atrás de mim. Qual exatamente o plano aqui? O som da parede batendo contra as laterais do corredor me deixou com os ouvidos doendo, mas eu não estava focado nisso. Em vez disso, eu queria ver o que aconteceria. Quando os braços engolidos do monstro se chocaram contra a parede, ele estava destruindo tudo, derrubando a estrutura completamente. Se nós conseguirmos fazer aquela coisa derrubar o duto aqui embaixo, nós teremos uma chance de escapar, eu lhe disse. A coisa estava tão perto que eu podia sentir o seu hálito quente. E eu estava certo. A parede de carne tinha um palpite. Lúcia hesitou por um momento e então começou a correr. Onde você está indo? Eu gritei, mas ela já estava longe. Eu me afastei silenciosamente quando senti a parede de carne bater no meu pé. Olhei para aquele monte de pele, olhos e cabelo. Ela poderia me derrubar com um único golpe. Eu estava bem à frente ao duto e esperava que a parede o derrubasse antes que eu tivesse que sair do caminho. Mas eu não fui rápido o suficiente. A criatura bateu contra o meu peito e eu caí com aquela dor, sentindo a ferida se abrir para o ar. Outro golpe como aquele e eu estaria morto. E a parede estava prestes a me esmagar completamente. Então eu ouvi um grito. Era a Lúcia. Ei, seu monte de merda! Por aqui! Ela gritou. Eu podia ver que ela estava batendo em alguma coisa, tentando atrair a atenção do monstro. E é assim que ele se virou, o duto se abriu. Você tem que se apressar! Eu gritei enquanto via o duto tentando se fechar novamente. Vai, encontra um jeito de sair daqui e, por favor, volta para me buscar. Ela gritou de volta enquanto corria pelo corredor. O monstro virou o seu corpo pesado na direção dela, dando-me espaço para correr até o duto aberto. O buraco abaixo dos meus pés era completamente escuro, e por um segundo eu pensei que tinha acabado. Então eu pulei para o abismo. Eu podia sentir o ar pressurizado me acertando enquanto descia por aquele buraco. Tentei segurar a vontade de gritar e me perguntei o quão longe eu iria antes de bater em alguma coisa. A sensação de queda era tão desorientadora e, depois de um longo momento, até a noção de subir ou descer parecia impossível de compreender. Não havia nada até onde a vista alcançava, e ainda assim eu continuava caindo. Eu tinha escapado daquela simulação? E agora eu era apenas um glitch naquela matriz estranha? E eu fechei os olhos e tentei ouvir qualquer som que indicasse alguma solução para aquele predicamento. Eu podia ouvir gritos, parecendo vir do abismo infinito, números sendo digitados para o vazio. Eles eram ditos tão rápido que eu não conseguia compreender o que significavam, e antes que eu tentasse me lembrar em algum deles, eu vi uma luz brilhante abaixo dos meus pés. Uma pressão de sensações invadiu meu corpo, exatamente quando eu caí no chão. Bem antes de bater no chão, eu vi uma mulher mais velha, com cabelos vermelhos.
pele escura, e então tudo escureceu enquanto meu corpo se chocava contra o concreto. Quando acordei, eu estava em uma pequena sala sem luzes. Olhei para a porta e vi a mesma área estranha. Só que dessa vez, as paredes estavam cobertas de escrita. Os mesmos números que eu tinha ouvido sendo gritados naquele abismo sem fim. Eles estavam em todo lugar. Eu saí para dar uma olhada melhor e vi que aquela mulher estava ocupada, usando seus dedos longos para escrever mais números em um espaço vazio. Um nome também aparecia constantemente no meio daquelas equações: Ícaros. Eu me aproximei para tentar entender mais sobre os meus novos arredores, mas a pequena sala onde eu havia descansado aparentemente havia desaparecido. A mulher se virou, os olhos brilhando com perguntas e um toque de loucura. "Quem é essa?" eu perguntei, apontando para o nome que ela havia escrito 1000 vezes. "Este lugar? Construído para criar?" Ela respondeu. Eu me aproximei dela, tentando ver se ela tinha um número no braço ou um monitor. Ela não tinha nenhum. "Você não é prisioneira?" "Nós somos todos prisioneiros agora, filho," ela me disse. "Então, eu imagino que você esteja no comando. Me diga mais. Me diga, o que a gente pode fazer para escapar?" Não importa. Estamos presos aqui para sempre. Não importa. É tudo ou nada." Ela disse isso e voltou a rabiscar as paredes. Eu me afastei frustrado. "Escuta aqui, sua velha. Eu não quero morrer aqui por sua causa." Ela não parecia entender que eu estava com raiva e me puxou de volta com mais força do que eu esperava. "Você quer a verdade? Então encontre o começo." Eu fiz o meu melhor para controlar a respiração e me acalmar. Ela estava começando a falar. E eu não queria perder a oportunidade de ter uma conversa. Claramente, ela sabia muito mais sobre esse lugar do que eu. E eu precisava descobrir o porquê. Ela me levou para um dos corredores próximos e eu a segui como um cachorro obediente. As paredes estavam cobertas de equações. Algumas pareciam ter sido rabiscadas tantas vezes que eu não sabia onde começavam ou onde terminavam. "Há quanto tempo você tá aqui?" "Aqui? Lá? Realmente não importa mais?" Ela respondeu. Eu tentei de um jeito diferente enquanto nos aproximávamos de uma nova sala. Essa área estava completamente limpa, sem qualquer toque dos rabiscos dela. "Você está trabalhando em uma teoria matemática de algum tipo, certo? Você disse que era para criar algo importante?" Ela parou enquanto eu olhava para o corredor e eu fiz o mesmo, instintivamente. E eu percebi um grande anel branco, grande o suficiente para vários adultos. Havia muitos de nós. Agora somos poucos. Nós somos todos partes disso. Todos projetados para morrer. "E o que você criou?" Antes que eu conseguisse uma resposta direta, eu ouvi um grito poderoso. O cabelo da minha nuca se arrepiou. Era maior do que eu podia imaginar. Eu peguei aquela mulher para fugir, mas ela plantou os pés e permaneceu imóvel como uma árvore. "Não podemos correr. Seria inútil. A sua morte estaria beneficiando o jogo final. O Zero Sum deve ser encontrado. É a única solução que pode fornecer salvação." Quando ela terminou de falar, eu ouvi aquelas estranhas vozes novamente atrás das paredes. Eram as almas perdidas de outros que morreram naquele experimento. O barulho do monstro se aproximava e eu estava ficando sem tempo. "Nós não podemos simplesmente ficar aqui para morrer. Isso aqui não vai resolver nada. Deve ter outro caminho," eu lhe disse. Ela estava congelada, paralisada pelo medo do que estava por vir. Quantas vezes ela já tinha visto isso acontecer? Era por isso que se sentia tão desesperada? Era por isso que achava que a nossa destruição era inevitável? Mas ainda assim eu me perguntava, se todas essas pessoas morreram, por que o labirinto as mantinha? Que segredos ele guardava? "Eu preciso que você me diga mais. Eu posso ajudar você," eu pedi. Ela não respondeu, nem sequer se moveu. Apenas quando eu estava prestes a pegá-la pelos braços e arrastá-la como uma boneca, eu senti o meu corpo sendo erguido no ar. Olhei para baixo e vi que meu corpo estava quase sendo esmagado por uma mão gigante. Ela estava coberta de dedos e símbolos vermelhos. Então eu olhei para cima e gritei:
tinha um rosto de um buraco aberto com dentes irregulares. Seu corpo exposto revelava uma cavidade esmagada, cheia de outros corpos que ainda sofriam e lutavam para se libertar. E isso me puxou para mais perto daqueles dentes que havia na sua boca aberta. Ele começou a forçar o meu corpo entre os seus dentes enquanto eu gritava pedindo ajuda daquela mulher. Ela estava pelo menos a uns 10 metros abaixo de mim, enquanto eu sentia meus ossos sendo esmagados. A dor era excruciante e eu ainda não conseguia desmaiar. Tudo que eu podia fazer era implorar para aquele monstro parar. E ele estava sorrindo. Então a minha visão escureceu e eu sofri, enquanto aquele monstro quebrava o meu pescoço e a escuridão me engolia. Eu estava dentro da sua garganta. O meu corpo se esticando e se contorcendo de formas que eu não achava possíveis. Eu deveria ter morrido. Aquela escuridão parecia morte, mas não era. Eu estava entre a vida e a morte. A dor estava lá pelo que pareciam horas, por agonia e sofrimento. Ela se afastou enquanto eu me encontrava misturado com outros em uma rede de tendões e cera. Eles gritavam e gritavam no que restava dos seus corpos quebrados. Eu tentei lutar contra aquilo, mas eu me sentia mais como uma engrenagem em uma máquina. Um medo sem sentido que obedecia ao seu mestre. Finalmente, as vozes retornaram. Dessa vez mais altas do que nunca. Elas gritavam um número infinito no meu ouvido e então... Era como se tudo estivesse morrendo. E os outros números na minha cabeça. E eu ouvia outros números na minha cabeça. Em todo lugar. Eles eram a única coisa que parecia sobreviver à minha transição para o futuro. Ou para o inferno que estava perto. Atenção! Esse podcast foi hackeado. Se quiser ouvir o final dessa história, aguarde as instruções do host no próximo episódio.